Evangelho de João, capítulo de número 11. Aqui, ó, tem assunto para nós pregar o resto do ano, ainda fica faltando. O capítulo número 11 ele é muito grande, importante e precisa ser lido assim, pititico, de pouquinho em pouquinho, para nós entendermos ele hoje. Vamos ver se hoje nós conseguimos ler, pelo menos, deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar aqui, até o verso de número 5. Só isso, mas só isso. Porque aqui o capítulo 11 de João, ele é muito importante para a história da igreja, para a história do povo de Deus, e ele é grande, ele tem 57 versículos, e nós ainda vai sobrar assunto para o ano que vem. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, tá? Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Amém? Tome seu assento. Muito obrigado. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a casa que Jesus ama, né? A casa que Jesus ama. Dentro do ministério de Jesus, ele teve alguns amigos particulares. Nós temos dentro do seu grupo de 12, três de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram discípulos amados, que desfrutavam do ciclo íntimo, da intimidade do reino, da intimidade com o Senhor. Dentro desse ministério, do ministério terreno de Jesus, que ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de lugares em lugares, estava esta família de Betânia. Betânia é importante porque ela é rota para Jerusalém, é um lugar onde Jesus vai passar em algum período do seu ministério terreno. A particularidade de Betânia é aqueles que moram nela. É que esta casa tem uma família muito importante e que foge do padrão comum. É uma família de 3 irmãos. Precisa não, Maria, obrigado. É uma família de 3 irmãos. Esses 3 irmãos é Marta, guarde isso na sua mente, a irmã mais velha, Maria, a irmã caçula, e Lázaro, o irmão do meio. É importante que cada um deles vão desenvolver um papel no ministério de Jesus e traz exemplos para a igreja. Todos os lugares que Jesus entrava e saía, dentro daquele ambiente, ele tinha uma mensagem para deixar para a sua igreja. E dentro desta família é uma mensagem importante, porque Jesus vai nos ensinar que todas as singularidades são importantes no seu reino. Ele vai ensinar como nós devemos tratar a todos em suas particularidades e como nós devemos nos amar e nos relacionar enquanto igreja. Por exemplo, a casa de Marta, Maria e Lázaro, ela é diferente porque elas são compostas por 3 irmãos. Se nós olharmos no período cultural que Jesus está vivendo, o regime que governa aquele tempo é o patriarcado. É muito importante nós termos isso em mente. Toda casa de um judeu, ela tem como raiz e base fundamental da sua família um patriarca.
desde que é importante para a igreja quando nós estudamos sobre os nossos patriarcas da fé, Abraão, Isaque, Jacó, e aqueles que descenderam e vieram desses patriarcas. Então, dentro desse regime do patriarcado, até os escritos sagrados segue esse raciocínio, segue esta mentalidade de explicar para a igreja o ambiente em que Jesus estava fazendo e pregando o seu evangelho, anunciando o evangelho do reino. E dentro disso tem uma família diferente. E por que na casa de Marta, Lázaro e Maria está faltando o patriarca? Provavelmente, o mais provável é que eles morreram numa dessas pelejas. Vocês lembram que a nação que está dominante no tempo, o povo dominante no tempo, é Roma. Os Césares já estão dominando aí essa região. Israel tem o direito de defender, de cultuar a sua fé, desde que seja sobre o domínio de Roma. É um tempo dificílimo, nós tínhamos que estudar isso aqui, não apenas olhando só para a Bíblia. Por isso tem muita gente que tem dificuldade de entender os Sagradas Escrituras, porque você não pode ler a Bíblia olhando só para a Bíblia. Você tem que olhar ao redor. Quem eram os governantes do seu tempo, quem governava, quem dominava, por que aquilo está sendo escrito daquele jeito, para que você possa entender o propósito do reino naquele tempo. Pois bem, dentro desse tempo está Jesus, numa casa que ele gosta muito de estar, e é uma casa incomum, mas cheia de amor. Não é uma casa pobre, como muita gente tem vontade de dizer, que Maria, Lázaro e Marta estavam passando por dificuldade, e Jesus estava ali. Irmão, não fala essas coisas que não estão na Bíblia, não. Fala só o que está na Bíblia, que você vai melhor, né? Por exemplo, nós vamos aprender sobre Pedro aqui, daqui uns dias nós vamos poder fazer uma correção séria aqui. Mas deixa para quando nós chegar em Pedro, tá? Em Pedro. Por exemplo, Marta, Lázaro e Maria não são pobres. Primeiro porque eles têm casa própria e a casa deles são grande o suficiente para receber Jesus. E como vocês sabem, Jesus não andava sozinho. Jesus andava com 12, sem contar os atrevidos, que Jesus tem os escolhidos, tem a multidão, e tem os curiosos, e tem os atrevidos. Até hoje, irmão, no mundo de Deus não tem os escolhidos, tem os intrometidos, os atrevidos, aqueles que se intrometem no meio dos escolhidos, no meio dos separados, e você olha para eles, parece que eles estão tudo escolhidos, não, é os intrometidos, basta você apertar que eles se revelam. Dá para a gente ver de longe, irmão, assim, ó, os intrometidos. Eles até vestem a roupa espiritual, mas você olha, parece que ela está igual a roupa que Davi vestiu de Saul. Quando ele vestiu, ficou grande. Ele já tinha sido ungido rei? Tinha ou não tinha? Tinha, mas não era a hora. Então, quando ele vestiu a roupa de reino, a roupa ficou grande, ficou larga, ficou fofa. Ele disse, então não é a hora, né? Não é a hora de eu assumir essa posição. A hora agora é de guerra. É facinho você ver no meio da igreja. Dá para ver de longe. Eles pensam que não está sendo visto, mas a gente vê de longe e fala, vixe, Jesus, guarda os atrevidos, né? Tem sempre aqueles que no meio dos escolhidos é os intrometidos. Imagine Jesus andando, ele carregava os escolhidos e separados, os seus discípulos. No meio dos discípulos tinha a família dos discípulos, a família que seguia, e tinha também aqueles que seguiam de longe a multidão, e tinha aqueles que eram curiosos, e os atrevidos também estavam lá. Imagine receber Jesus, quando ele chegava para um banquete na sua casa, ele trazia essa gente todinha. Então, se ele chegava para um banquete na sua casa, não era uma coisa pequena, até porque um monte de homem com fome, precisando de ser lavado os pés, que era uma coisa que o anfitrião tinha que preparar alguém da casa para lavar os pés daqueles que chegavam. Imagine receber Jesus com essa caravana, tendo que dar comida, tendo que dar lavar os pés, tendo que dar lugar para se assentarem, se aconchegarem. Então a casa de Marta, Lázaro e Maria é uma casa grande. E essa casa vai funcionar numa hierarquia importante, que eu vou falar amanhã. Hoje eu nem produzi conteúdo para a Suzy, que é para nós ter um entendimento, irmão. Nós precisamos ler a Bíblia com entendimento.
para dizer tudo isso que eu estou fazendo aqui para construir para a tua vida, é para que você não saia do ciclo de oração sem conhecer a palavra, para que você possa entender que na casa de Deus, no mundo de Deus, no reino de Deus, no ambiente que Jesus está, cabe você. Tem lugar para você, tem lugar para todos. Eu digo isso para você não sair daqui sem uma palavra profética. Na casa de Deus, no reino de Deus, tem lugar para você, tem um espaço para você. O Senhor, quando Ele te olha, Ele não despreza quem você é, não despreza a sua singularidade. Ele quer se relacionar com você pessoalmente. Ele conhece a sua estrutura, conhece sua personalidade, e Ele não te despreza por isso. Ao contrário, Ele quer pegar isso e potencializar. Ele quer pegar isso e colocar à altura do milagre que Ele pode fazer através da tua vida. Ele pega a sua personalidade, aquilo que é bom, Ele potencializa. Aquilo que é carrapicho, embaraço, sujeira, Ele limpa, arranca, torna tudo limpo, mas Ele tira proveito, Ele não despreza a sua personalidade. Perceba que na casa que Jesus ama estar, de 3 irmãos, todos são diferentes. E a hora que eu vou falar aqui de Lázaro, já vamos encerrar e orar. A hora que eu vou falar aqui de Lázaro, você vai perguntar: para que serve Lázaro, hein? Para que serve Lázaro? Você vai perceber que você nunca viu Lázaro carregar uma cadeira. Você nunca viu Lázaro carregar um copo. Você nunca viu Lázaro servir suco no copo de Jesus. Nem povinho, nem popão. Você vai ver Lázaro sentado lá de boa, felizão da vida. E a Marta e a Maria querendo brigar. Jesus tira a Maria, manda ela vir me ajudar. E um monte de serviço e Lázaro está de boa. Mas o texto vai dizer assim: Lázaro, o amigo de Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. Porque mais do que trabalho, Jesus procura relacionamento. Tem muita gente que só encontra Jesus pelo trabalho, enquanto Jesus primeiro, antes do serviço, antes que você sirva, Ele procura relacionamento, Ele procura intimidade. Então nós vamos aprender tudo isso aqui estudando sobre esses 3 irmãos, e você vai descobrir assim por que essas mulheres ficaram tão apavoradas quando o amigo de Jesus adoece. Nós vamos descobrir tudo isso estudando a particularidade desses irmãos, que é tão importante. Amanhã eu continuo, mas uma coisa eu te digo, se Jesus se relaciona com você e comigo, na minha particularidade, e se Ele nos ama, tendo nós a personalidade difícil, nós precisamos aprender a nos amar também. Nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros, respeitando a personalidade do outro, respeitando o limite do outro. Não, às vezes eu sou capaz de correr 20 quilômetros, o outro é capaz de correr 2. Então, das duas, uma, ou eu boto ele nas costas, ou eu diminuo a minha velocidade. Ou acredito que ele vai chegar onde eu já estou passando. Eu preparo o caminho. Nós precisamos aprender como igreja, caminhar juntos, entender o propósito de todos. Nem todos foram chamados para derrubar Golias. Mas a vitória de quando Golias cai não é para a glória de Davi, é para a glória do Deus de Israel, que não deixou o exército dele sair envergonhado. Quando Golias chega, eu estou falando isso aqui porque cabe dentro do que nós estamos estudando. Quando Golias chega e cobra: dai-me um homem para que guerreie comigo, Deus diz: eu tenho um. O exército está cansado, atormentado. Está 40 dias sofrendo esse bombardeio, essa pressão. Mas eu tenho um que vem lá do campo, trazendo queijo e leite, cheio de mantimento, para dar sustento ao meu exército e para pelejar a guerra do meu povo. Irmão, preste atenção, às vezes aquele que chega para o derradeiro é aquele que produzirá a vitória que o cansado não conseguiu gerar. Dentro do mundo espiritual de Deus, aprenda a se relacionar. Agora fiquei com vontade de pregar porque ficou bom. Mas vamos encerrar orando. Vamos de pé, encerrar.